estejam bem e que logo, logo a gente possa estar juntos. Mas antes que isso aconteça, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Você aí da sua casa e eu aqui da minha, ok? Então, aí na tua tela, nós já temos o conteúdo da aula de hoje, né? É o passado perfeito e o passado perfeito contínuos. Vamos lá. Observe direitinho essa definição que ele traz sobre o passado perfeito. Usamos o passado perfeito para descrever uma ação que aconteceu no passado, antes de outra ação também no passado. Observe isso no exemplo. Vamos ver se no exemplo a gente encontra isso mesmo. They had saved the file before the computer erased. Ele tinha, ou ele havia, salvado os arquivos antes do computador quebrar. Então, uma ação aconteceu no passado, antes de outra ação também acontecer no passado. Primeiro ele salvou os arquivos, antes que o computador quebrasse. Então, são duas ações acontecendo no passado, ok? Vamos conhecer a estrutura, como é que faz qual é a formação da frase afirmativa nesse tempo? Então, a estrutura. Na frase afirmativa, nós vamos utilizar sujeito seguido do have, que é o auxiliar para todas as pessoas, diferente dos outros tempos verbais, né? Nós temos um auxiliar para cada sujeito, ou para cada pronome. Aqui nós temos had, auxiliar do passado perfeito para todas as pessoas, ok? Seguido do verbo no particípio passado. E nós temos a frase, o exemplo. They had left before I arrived. Eles foram embora antes que eu chegasse. Certo? Então, a construção da frase. Nós temos sujeito, auxiliar had e verbo no particípio. Ok? Na forma interrogativa, nós vamos iniciar com o auxiliar had, assim como acontece nos outros tempos verbais. A gente sempre inicia com o auxiliar nas formas interrogativas. A exceção das frases onde você precisa usar pronome interrogativo, né? Que aí, se tiver pronome interrogativo, primeiro vai vir esse pronome interrogativo e em seguida segue essa mesma estrutura, né? Had, mais sujeito, mais particípio passado. Exemplo, had they left before arrived? Eles foram embora antes que eu chegasse. Então, aqui ele usou auxiliar, ó, no início, seguido de sujeito, mais o verbo no particípio, complemento da frase. Como é que fica a forma negativa? Então, na negativa, nós vamos usar sujeito, seguido de had, que é o auxiliar, mais a partícula not, que eu posso também fazer a forma contraída, né? Had not, mais o particípio passado do verbo principal. Então, vamos lá. They had not left before I arrived. Eles não foram embora antes que eu chegasse. Então, nessa frase, nós também temos aqui, ó, a presença do sujeito, como ele sugere aqui, na estrutura, mais had, mais partícula not, mais verbo no particípio. Então, se você seguir essa estrutura, não tem erro para você conseguir formar todas essas frases, ok? Em relação aos verbos que foram utilizados nessas frases que eu acabei de mostrar, nós utilizamos verbos irregulares, que são aqueles verbos que têm a sua forma própria, diferente dos verbos regulares que eu vou falar um pouquinho sobre eles. Por quê? Porque no particípio passado, nós vamos utilizar, no passado perfeito, perdão, nós vamos utilizar o particípio passado dos verbos. Mas quando você precisar utilizar verbo regular, será o próprio passado. Então, o verbo vai terminar sempre em ED, ok? Se eu estiver utilizando o verbo regular, não tem uma forma própria. Todos os verbos regulares recebem ED. E se eu estiver falando de passado perfeito, eu preciso colocar o verbo no particípio. Uma vez que não existe particípio passado do verbo regular, eu vou utilizar a mesma forma que eu utilizaria se eu fosse colocar no passado, ok? Que é terminado em ED. Então, observem aqui os exemplos. Verbos regulares são aqueles que, quando no passado simples, terminam em ED. Todos eles vão terminar em ED. Mas existem algumas variações. Vamos ver aqui quais são. Os verbos regulares, no particípio passado, mantêm-se com a terminação ED. Terminações dos verbos. Se o verbo regular que você precisa colocar no particípio passado terminar em
vogal mais Y, você vai fazer apenas acrescentar o ED. Então, se ele terminou em Y, mas ele é precedido de uma vogal, apenas você acrescenta a terminação ED. Se ele terminou em E, você apenas vai acrescentar a terminação D, né? E aí ele vai ficar terminado em ED, da forma que a regra pede para que ele seja feito. Agora, se ele terminar em consoante mais Y, no caso desse verbo aqui, do verbo pray, termina em Y e ele é precedido de uma consoante, você vai trocar o Y por I e vai acrescentar o ED, ok? Se você tem os verbos que são classificados como verbos monossílabos tônicos, terminados em CVC, você vai dobrar a última consoante e acrescentar ED. No caso de stop, dobra o P e acrescenta a terminação ED. Agora, em relação aos verbos irregulares, isso está claro, acredito que tenha ficado claro para você. A gente segue a regra geral, a lista dos verbos, tá bom? Cada um vai ter a sua forma própria. Os verbos irregulares no particípio passado não tem terminação e definição, né? Como os regulares. Você vai ter uma forma para cada um. Então, nós temos aqui exemplos. O verbo comer, to eat, nós vamos ter a forma dele específica. To drink, to do, to eat. Então, cada um deles tem a sua forma própria. Nós não acrescentamos ED aos verbos irregulares. Cada um segue a sua forma, ok? Então, em relação ao passado perfeito, era isso. Agora, vamos passar para o passado perfeito contínuo, para a gente ver como é que funciona esse tempo. Então, é um tempo verbal, que expressa uma ação que começou no passado e que ainda não foi finalizada. A gente sabe que o tempo contínuo é uma ação que dá a ideia de que está acontecendo, né? Que é cantando, pulando, nadando. Então, dá a ideia que não foi finalizada. Então, o passado perfeito contínuo também traz essa ideia, né? Então, é um tempo verbal que expressa uma ação que começou no passado e ainda não foi finalizada. Essa ação, ela continua até um tempo ou até algumas outras ações no passado. Vamos ver aqui. Exemplos. I had been studying all day. Eu tinha estado estudando o dia todo. Não é comum, claro, eu dizer eu tinha estado estudando, né? Eu vim estudando durante esses dias, eu estou em casa, né, de quarentena. Mas a estrutura que nós devemos seguir é essa que está aqui. Nós vamos utilizar sujeito, seguido de head, verbo to be no particípio passado e o verbo principal com a terminação ing, que eu vou mostrar novamente no próximo slide, ok? Então, esse verbo be aqui, ele vai aparecer em todas as frases. A gente vai já analisar e você vai entender direitinho a formação desse tempo, tá bom? Vamos lá. Estrutura do passado contínuo. Como é que nós construímos uma frase na forma afirmativa? Então, nós vamos usar sempre o sujeito. Vamos ver a diferença desse tempo, do passado perfeito contínuo, para o passado perfeito, que foi o que nós acabamos de ver. Então, aqui no passado perfeito contínuo, nós vamos utilizar para afirmar sujeito, auxiliar had, da mesma forma que nós usamos lá, mas aqui tem algo diferente, nós vamos usar o been. Esse been ele vai aparecer em todas as frases, independente do verbo que você vai precisar usar ou não, certo? Porque o been, esse been que nós utilizamos aqui, é o particípio passado do verbo to be. Então, ó, a estrutura é sujeito, mais had, mais o verbo be, o verbo to be no particípio passado, mais verbo principal com a terminação ing e o complemento da frase. Vamos ver o exemplo? I had been saving money to buy a new house. Então, eu tenho salvado dinheiro para comprar uma casa. Na verdade, eu não traduzo como salvado, né? Eu tenho salvado, eu tenho guardado, eu tenho economizado dinheiro para comprar uma casa nova. Essa é a ideia que o verbo salvar aqui traz, certo? De guardar, de reservar, de economizar. Então, vamos ver a estrutura? Se segue como eu coloquei aqui.
Nós temos sujeito, seguido de had, que é o auxiliar do passado perfeito. O been, que ele tem que aparecer em todas as frases, que é o particípio passado do verbo to be. O verbo principal com a terminação em ing, dando a ideia que a ação não foi finalizada, não foi concluída, ok? Frase interrogativa. Então, na forma interrogativa, nós utilizamos had, que é o auxiliar no início, sujeito, mais o been, mais o verbo principal com ing, complementa a frase. Exemplo. Had he been waiting for her for a long time? Eu tinha esperado por ela por muito tempo. Então, aqui a estrutura também se confirma, né? Ó, auxiliar, sujeito, o been, que vai aparecer em todas as frases, quando eu estiver falando de passado perfeito contínuos. Verbo principal com a terminação ing, ok? Negativa. Na negativa, nós temos, só um minutinho, na negativa nós temos a estrutura. Sujeito, had, mais not, mais been, mais verbo principal, com a terminação ing e um complemento da frase. Exemplo, I have not been reading for more than 15 minutes, but I left very tired. Eu não tinha corrido por mais de 15 minutos, mas me sentia muito cansada. Então, aqui nós também temos a estrutura. Sujeito, auxiliar had, seguido da partícula not, que tem que vir, porque nós estamos falando de forma negativa, mais o been, mais o verbo principal com ing. Lembrando, pessoal, em relação a esses verbos que vão aparecer no presente contínuos, é importante relembrar que você precisa lembrar daquelas regras lá do presente contínuos. Verbos terminados em E, perdem o E, acrescenta ing. Verbos monossílabos tônicos, ó, como esse aqui. É escrito até aqui no N, né? Terminou em CVC, dobra o último N, acrescenta ing. Porque essas regras, elas são básicas e você já deve saber para poder estar encaixando aqui nesse conteúdo, porque é uma sequência, na verdade. Então, as exceções, vou relembrar para vocês. Os verbos terminados em E, perdem o E, acrescentem ing. Verbos monossílabos tônicos, precisa dobrar a última consoante, acrescentar ing. Verbos terminados em IE, perdem o IE para poder acrescentar ing. E assim por diante. É bom que você faça uma releitura sobre presente contínuos para não ter o problema de errar nenhuma formação desses verbos aqui, ok? E assim, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Tem uma atividade aqui proposta, página 19 a página 23. Eu vou estar marcando uma aula online no WhatsApp, dia e horário, para que nós possamos estar corrigindo essas páginas, essas atividades que estão indo para casa, certo? Um abraço, fiquem bem.